E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Né? Hoje a gente vai dar uma olhada para como a gente representa o relevo. Nas últimas aulas a gente vinha falando o que é o relevo, né? Como o relevo entendido como a superfície terrestre se apresenta, né, para a gente. E aí na última aula a gente falou um pouco sobre o relevo brasileiro, como é que ele está compartimentado, como que ele está dividido. E na aula de hoje a gente vai falar sobre como que a gente representa isso, né? Olhando no nosso roteiro, para a aula de hoje, a gente vai ter logo de início um mapa do Brasil. Esse mapa do Brasil, ele apresenta a altimetria do nosso país. Tá, professor, mas o que é altimetria? Vamos pensar. A palavra altimetria refere-se a quê? A altura, a altitude, certo? Logo, a altimetria é o estudo e o registro, né, dessas altitudes, das manifestações do relevo. A gente não tem um relevo somente plano a 0 metros. Né? A gente pode ver, a gente encontra isso, a gente esbarra com isso todos os dias, né, na nossa vida, com essa diferença de altitude. Bem, por exemplo, o nosso colégio ele fica na metade de um morro, né, do Morro do Cristo, que eu já falei em outras aulas. Ali é muito mais alto do que lá na parte baixa, onde que fica o centro da cidade de Juiz de Fora, correto? E acima, subindo ainda, a gente vê outras partes mais altas desse morro ainda. Então, a gente tem uma variação de altitude nesse local, tá? E quem que estuda isso? É uma ciência que a gente chama de topografia. A topografia é o ramo das ciências que corresponde ao estudo dessas formas. Topo, lugar, grafia, estudo. Então, estudo, uma descrição dos lugares. Então, ela é responsável por fazer o registro, fazer o mapeamento, fazer o levantamento, as medições de como que se manifesta esse relevo. Tá? E aí, aonde que a gente vai registrar isso? A gente registra nas cartas topográficas. O que é uma carta topográfica? Se a gente olhar no nosso roteiro, né, aí tem um exemplo de uma carta topográfica, então eu faço um recorte mostrando as linhas, né, e ainda apresento uma outra imagem de como ocorre, né, como se manifesta essa topografia. Vamos pensar. Né, tem uma imagem aí que ilustra bem. Eu gostaria muito de estar com a minha maquete aqui, que eu levei para vocês naquele dia nas nossas primeiras aulas, mas eu não estou, então vamos usar livros como exemplos. Né? O que acontece? A gente vai ter uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui. Aqui está muito mais alto que nessa parte, né? Então a gente consegue ver que há um relevo aqui, correto? Né? E cada uma dessas linhas de mudança de altitude a gente chama de curva de nível, tá bem? Que é exatamente isso que está apresentado no mapa cartográfico. Se a gente olhar nesse mapa do Brasil, a gente consegue traçar algumas curvas de nível, né? E a gente consegue também registrar elas. Né? A topografia registra essas curvas de nível nas cartas topográficas. E a partir dessas curvas de nível, a gente consegue traçar um negócio que a gente chama de perfil topográfico. Por quê? Quando a gente olha nos mapas, né, lembrando, retomando os nossos conteúdos já trabalhados, o mapa é o quê? É uma representação de uma superfície plana da superfície terrestre. Logo, a gente está tratando de uma visão o quê? Vertical, tá? Então a gente está olhando o relevo dessa maneira. Por isso que a gente tem as curvas de nível se apresentando deste modo. Mas tudo que a gente consegue olhar desse modo, na superfície, ele não se manifesta dessa maneira, né? Ele está de lado, né? Está numa visão horizontal. Então, a partir disso, a gente consegue entender que a gente consegue representar essas linhas, essas curvas de nível, em algo que mostre a forma do relevo, né? O que a gente chama de perfil topográfico. Então, basicamente, a gente está pegando a nossa carta topográfica que está assim, né? Apresentando uma visão vertical, e a gente consegue trazer ela para uma visão horizontal. Lembre-se das nossas visões: visão vertical, visão horizontal, visão oblíqua. Tá? Então a gente consegue apresentar ela um perfil topográfico que vai apresentar essas mudanças, né, de altitude.
tá bom? Lembrem daquela maquete que eu apresentei, ela fazia exatamente isso. Era uma representação em 3D. A gente conseguia fazer a visão vertical, a gente conseguia fazer a visão oblíqua, mas a gente também conseguia fazer essa visão horizontal. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos aprender como que a gente transforma, que a gente consegue visualizar essa apresentação do relevo, esse registro do relevo de uma maneira vertical em uma maneira horizontal, tá bom? Então, galera, se a gente olhar lá na página 336, a gente vai ver exatamente isso que eu estou dizendo, né? A gente tem um perfil topográfico, né, mostrando o relevo ali, e embaixo a gente tem uma visão vertical dele, tá? Houve esse processo de transformação, uma mudança de visão de o que estava horizontal para o que estava vertical, e a gente consegue transformar o vertical no horizontal, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Bom, a gente vai olhar que cada curva de nível ela tem uma altimetria, tá bem? As curvas externas são mais baixas e à medida que a gente vai subindo no relevo, as curvas vão se fechando até a gente chegar no topo, né? Por isso que a superfície ela tem algumas formas cônicas, ok? Se a gente olhar nessa representação que eu fiz aqui, quando a gente chega num local mais alto, ele tende a ser menor. Ah, por que ele não é maior? Porque se isso aqui estivesse no relevo, ele não ia se sustentar, né? Tá bom? Então a gente consegue, através desses cantinhos, né, dessas linhas, dessas curvas de nível, a gente consegue construir um modelo do relevo, que é o que eu vou fazer aqui agora, né? A gente sabe que cada linha, então, tem um valor, né? Então a gente consegue determinar um intervalo. Aqui no caso é um intervalo de 10 em 10. Então a primeira linha é de 10, a segunda é de 20, a terceira linha é de 30, a quarta é de 40 e a última. Então vamos fazer. Agora eu consegui marcar os pontos, né, que correspondem a cada linha. Se vocês olharem aí na nossa apostila, exatamente o que está acontecendo aí, né? Então a gente vai ter a ligação dos pontos. E aí ela abaixa aqui, sobe novamente, abaixa novamente. Ok? É exatamente isso que a gente tem na nossa apostila, desenhado aí na página 336. Né? A gente consegue definir, então, valores de curva de nível. Aqui é de 40, aqui a de 30, aqui a de 20 e abaixo a de 10. Então, galera, sabendo disso que eu acabei de apresentar para vocês, né, sobre essa representação do relevo em uma superfície plana através, né, desses mapas topográficos, dessas cartas topográficas, desses perfis, e também, né, sobre os perfis topográficos, a gente consegue olhar para o conteúdo da aula anterior, né, onde a gente estava falando da representação e da classificação do relevo brasileiro. A gente consegue levar isso daqui lá para aquele outro mapa? Claramente, né? Por quê? Porque quando a gente muda o tipo de relevo, né, há uma variação da altimetria, tá? Por exemplo, os planaltos, eles são mais altos, né, têm uma altitude maior do que as depressões e também, né, tem uma altitude maior do que as planícies, tá? E os planaltos são menores que montanhas. Então a gente consegue, através da altimetria, fazer esse desenho, né, do mapa altimétrico brasileiro, tá bom? E é uma coisa muito interessante que a gente deve lembrar aqui, né, sempre olhar a legenda dos mapas. Ali a gente vai ter, né, cada quadradinho com uma cor representando aquele intervalo. Um intervalo entre 100 e 200 metros, um intervalo entre 0 e 200 metros e o próximo
de 200 a 400 metros, tá? Então olhem sempre a uma variação de cor, tá bem? E aí, né, eu também, além disso, eu coloquei um mapa com os perfis topográficos, né, traçados e desenhados, né, os perfis topográficos que representam algumas áreas do Brasil, relacionando com a classificação do relevo proposta pelo Jurandir Ross. Né? Se vocês olharem no final do roteiro, a gente vai ter 3 perfis topográficos como esse aqui, né, desenhados em referência à altimetria, ao mapa altimétrico do Brasil. Né? Logo, então, aqueles perfis eles apresentam como que se manifesta, como que está ocorrendo, como que aparece na superfície terrestre o relevo daqueles locais. Ok? Então, dê uma olhada aí no final do roteiro que ele está apresentando exatamente isso. Tá? No mais, a nossa aula de hoje vem tratar desses assuntos, né? De curva de nível, de perfis topográficos, de altimetria, topografia e da representação do relevo em mapas altimétricos, em cartas topográficas. Tá bem, gente? Então é isso. Até mais. Tchau, tchau.